A todos os peregrinos e forasteiros em terras estranhas, que a graça e a paz e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejam multiplicadas em vossos corações. Esta saudação a respeito de ser peregrino e forasteiro em terras estranhas, não de minha autoria, mas Pedro é quem faz uso em 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 11, ao se dirigir ali à igreja, na qual ele trabalha esse contexto de que a igreja ela é peregrina, ele diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abasteres das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo sempre o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Esse texto, ele deixa muito bem claro a verdadeira condição da igreja. A igreja, ela se enquadra dentro desse contexto de ser peregrino e forasteiro em terras estranhas. É interessante que, ao mesmo tempo que é uma terra estranha, ao mesmo tempo ela também é a terra da promessa. Pois quando nós atentamos ali em relação à pessoa de Abraão, ao falar a respeito de Abraão, qual é o nosso pai na fé, Hebreus capítulo 11, do versículo 9, nos diz assim: pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ou seja, a figura de Abraão, o autor o Hebreus o interpretou como um peregrino e um forasteiro andando em terras estranhas. É interessante este aspecto, que esta terra, apesar dela ser estranha, ela é estranha pelo contexto do qual o pecado se instalou, pois foi Deus quem criou os céus e a terra e tudo que nele há, tudo que nele existe. E não somente criou, mas tem sustentado toda a obra e toda a criação. O projeto original de Deus era que o homem vivesse em harmonia e em paz e em comunhão com o Senhor para todo sempre. Mas o pecado adentrou a humanidade. E o pecado, ele adentrou ali através da vida de Adão, o qual fora criado à imagem e semelhança de Deus. E Adão, após o pecado, passou a gerar seres humanos conforme a sua imagem e semelhança. Sendo assim, todo ser humano que nasce já trazendo consigo aquilo que é chamado de pecado original, apesar de não estar na Bíblia. Essa definição teológica de pecado original, ela é real, ela é literal, e todo ser humano traz consigo este mal que tem afetado-nos. E Pedro, ele nos fala a respeito de que a condição de nós que nascemos de novo, não mais temos agora aquela característica de termos nascido como alma vivente, mas de termos agora a característica de termos nascido em Cristo Jesus e termos nos tornado espírito vivificante. Nesta condição agora de igreja, nesta condição de povo de Deus, nesta condição de raça eleita, nesta condição de sacerdócio real, nesta condição de nação santa, nesta condição de povo de propriedade exclusiva do Senhor, o qual nós fomos chamados para programarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua gloriosa e maravilhosa luz. Esta é a grande verdade que outrora nós, que não éramos povo de Deus, mas agora, por meio de Cristo Jesus, e pelo fato de termos confessado
Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Deus operou em nossas vidas o mais extraordinário e glorioso milagre que se possa ter notícia sobre a terra, o milagre do novo nascimento. Nenhum outro milagre supera este, nenhum outro milagre. Muitos ficam a dizer: qual foi o maior milagre que Deus pode operar na terra? Abrir o mar vermelho? Multiplicar o pão e o peixe? Ressuscitou a Lázaro? Fez com que paralíticos andassem? Não, amado. O maior de todos os milagres que Deus pode operar na vida do homem é o homem nascer de novo. Nascer de novo da água, nascer de novo do Espírito e se tornar uma nova criatura. Como diz as Escrituras, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz novo. Nesta condição em que nós agora nos encontramos, como peregrinos e forasteiros, nós temos que abster-nos das paixões carnais que guerreiam contra a alma. A paixão carnal, ela não apenas guerreia contra o espírito. Em vários outros textos das Escrituras, principalmente ali em Gálatas, é nos dito que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. E um se opõe ao outro, mas a grande verdade é que também a carne e as paixões carnais, elas também envenenam e ela contamina a alma e ela guerreia também contra a alma, porque ela destrói, ela tem esta capacidade de destruir, de guerrear contra a própria alma. Quando uma pessoa se deixa levar pela paixão da carne, quando ela se deixa dominar pelo pecado, quando ela se deixa dominar pelos desejos, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e pela soberba da vida, isso é prejudicial. Prejudicial não apenas ao ser espiritual, no contexto de espírito, mas também é prejudicar totalmente a tua alma, é prejudicial à tua alma. É prejudicial à tua alma porque por causa dos pecados da carne, a alma haverá de perecer e a alma haverá de ser condenada ao inferno, ao lago de fogo. Por isto, como peregrinos e forasteiros que nós somos, nós devemos estar muito atentos e devemos abster-nos das paixões carnais. Desejo de Deus é que nós venhamos a viver realmente uma vida santa. O apóstolo Pedro aqui deixa muito bem claro, versículo 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio de gentios. O Senhor nos chamou para ser a luz do mundo, o Senhor nos chamou para ser o sal da terra, o Senhor nos chamou para exalar o bom perfume de Cristo, o Senhor nos chamou para sermos uma carta aberta, para que as pessoas, os gentios, aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, porque de um certo sentido todos nós somos gentios quando fazemos uma contextualização entre o judeu e o gentio, mas o texto aqui nos fala sobre aqueles que são nascidos de novo. E você, amado, que é nascido de novo, você já não mais é um gentio, mas agora você é um filho de Deus. Por isso, eu oro para que você coloque em prática as palavras anunciadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o desejo do Senhor para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Que você possa ter um procedimento exemplar, que você possa verdadeiramente ter um procedimento moral, procedimento ético, andando na luz, andando na verdade. Oremos neste momento. Deus Altíssimo e maravilhoso Pai, oro em favor do teu povo, que o Senhor esteja abençoando-os e que o Senhor esteja fortalecendo-os, que a mesma fé, ó Deus eterno, que esteve ali no coração, Senhor, de Abraão, o qual peregrinou sobre esta terra, meu Pai, essa terra que era a terra da promessa, assim como Isaac e Jacó, eles peregrinaram na terra da promessa, mas eles, ó Deus, olharam para este mundo
e eles rejeitaram, ó Deus, a forma de se viver, porque eles aspiravam a algo superior, eles desejavam algo superior, uma cidade cujo arquiteto é Deus. Assim também nós, meu Pai, temos peregrinado sobre essa terra, que é a terra da promessa, porque o Senhor prometeu que os mansos herdarão a terra, meu Pai. E sabemos que, por fim, esta terra não será entregue a Satanás, ela não será entregue aos demônios, mas esta terra, ainda um dia, meu Pai, ela vivenciará o reino glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E em breve, quando o Senhor Jesus voltar, nós todos, em corpo de glória, reinaremos com o Senhor em glória sobre esta terra, e essa terra experimentará um reino de justiça, como o apóstolo Pedro também ali falou, de quanto a nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Gostaria também de avisar os irmãos que amanhã, quinta-feira, nós estaremos transmitindo ao vivo. Será a nossa primeira experiência. Nós temos procurado desenvolver essa ferramenta, essa tecnologia, a qual é muito necessário nesses dias e tem sido muito proveitoso que os irmãos possam estar ali dando um retorno em relação à mensagem, dando um retorno, principalmente a questão do tempo. Temos procurado trabalhar em torno de 8 a 10 minutos cada mensagem, mas na quinta-feira e no domingo nós gostaríamos de ter uma palavra de pelo menos mais uns 30 minutos, um pouquinho mais extensa, para não perdermos este momento. Você possa amanhã, quinta-feira, em torno das 8 horas da noite, nós tentaremos ali, se assim o Senhor nos ajudar a desenvolver essa ferramenta, essa tecnologia, estar transmitindo uma mensagem ao vivo. Então que você possa estar aí na tua casa, reunindo os seus familiares, a tua família, e também no domingo, às 20 horas, se assim o Senhor nos permitir, nós também estaremos transmitindo o culto ao vivo. Amém.